Olá, meus queridos, como vão vocês? Há muito tempo as pessoas me pedem para fazer um vídeo sobre o álbum Love, lançado em 2007, o qual ele foi ali um divisor de águas, né, cara? A partir desse álbum, muita coisa aconteceu ao longo daquela década ali e tal, e dividiu um pouco também a percepção dos Beatlemaníacos. Muita gente achou aquilo ali um sacrilégio. Era como se fosse reescrever a Bíblia ou algo do tipo. Para outras pessoas, foi uma forma deliciosa de curtir os Beatles, né? E também foi uma entrada para vários novos Beatlemaníacos se divertirem e ser uma bela de uma introdução do trabalho dos Beatles. Vou contar a história hoje, não do show, porque o show em si eu nunca vi, eu não posso nem falar para vocês, apesar de termos alguns vídeos no YouTube, o vídeo de Something e o vídeo de Help são bastante interessantes, são apenas um minutinho ali, mas é bastante legal. Mas eu vou contar para vocês a história de como é que esse álbum foi feito, né? E do que tem dentro dele, que é a parte mais legal para a gente poder discutir aí. Meu nome é João Moura, essa aqui é Beatles School, vamos lá. E lembrando a você para tornar-se membro do canal da Beatles School aqui, o qual você vai poder ajudar, é baratinho, você vai ajudar bastante a gente manter o nosso trabalho aqui sempre com boa qualidade. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que George Harrison, ele era um grande apreciador e ele vinha com essa história. Teve uma época na década de 70, teve um show chamado Beatlemania, né? O qual o George Harrison foi assistir e ele ficou extremamente incomodado. Que na visão dele, ele estava revivendo todo aquele período da Beatlemania, aquela coisa toda, e ele não queria muito viver aquilo novamente, né, cara? Mas muita gente foi assistir, teve diversos shows e tal, desse formato. Tanto é, agora só abrindo um parêntese aqui, é repetido exaustivamente, aliás, tem sido repetido em memes, em coisas na internet, por YouTubers ou alguns jornalistas que nem conhecem muito a história dos Beatles, a seguinte frase de que uma vez perguntaram para o John Lennon o que ele achava do Ringo como baterista, então o John Lennon diz: ele não é o melhor baterista nem dentro dos Beatles, né? Essa frase aí colocaram na boca do John Lennon e eu lembro que eu nunca, por muito tempo, isso me incomodou, porque como eu sou um rato de entrevistas, né? Eu gosto muito de ler não apenas as transcrições, mas eu coleciono também áudios de entrevistas dos quatro Beatles e ex-Beatles. Eu tenho uma coleção vasta sobre isso. Eu jamais encontrei essa frase, nem em livros e muito menos em áudio, né? Então, muito tempo depois, um amigo meu me contou, e isso se espalhou pela internet de uma forma positiva, claro, né? De que essa frase saiu do ator que interpretava John Lennon nesse espetáculo chamado Beatlemania, né, e tal. Então era uma piadinha ali e tal. Então isso jamais saiu da boca do John Lennon e como o John ele tinha uma paixão imensa pelo seu grande amigo Ringo, ele jamais falaria uma coisa dessa, né? Então, ou seja, meus queridos, fizeram diversos shows, espetáculos e tal, e o George Harrison sempre se incomodou porque ele sempre achou que se as músicas dos Beatles fossem colocadas juntas, elas poderiam fazer assim, um musical muito mais interessante do que estavam fazendo. Mas tinha que ser uma coisa oficial, né, cara? Mas aí, durante a década de 70 e 80, tinha muita briga entre eles nunca se acertavam e tudo mais. Paul McCartney chegou a fazer um filme chamado Give My Regards to Broad Street, o qual ele colocou várias músicas dos Beatles, como Yesterday, The Long and Winding Road, Here, There and Everywhere, Good Day, Sunshine e tudo mais, mas não funcionou muito na época, não, né? Então, ao longo ali da década de 90, depois do projeto do Anthology e tal, o George ele passou a apreciar demais os shows do Cirque du Soleil, né? Toda vez que eles iam a Londres, principalmente ali no Royal Albert Hall, o George dava um jeito de ir e tal, e ele compartilhava essa paixão com o seu velho amigo Paul, que agora, no final da década de 90, os dois já estavam assim, muito próximos, saiu para jantar e tal. E uma coisa que eles fizeram foi ir num show do Cirque du Soleil, porque o George era muito, muito, muito amigo do diretor-geral do Cirque du Soleil, que era o Guy Laliberté, né, cara? E aí o George foi e levou o Paul junto com ele, e parece, pelo menos até hoje, que a última filmagem de Paul McCartney e George Harrison juntos, dá uma olhada aí.
Isso aí foi, né, no backstage ali, o George deu entrevista pra galera e tal, e depois eles tiraram uma foto juntos com a equipe ali. Então, dessa amizade que o Gui visitava muito o George em Friar Park, eles tinham outras coisas em comum, até mesmo Fórmula 1, né? O George falava com o Gui Liberté, a gente podia fazer uma coisa dos Beatles por Circo du Soleil, um grande espetáculo e tudo mais. Mas daí, meus queridos, você tinha que convencer a dona Yoko Ono, né? Tinha que convencer o Ringo. Convencer um Paul foi muito fácil, né, cara? Então o George começou a fazer os trâmites ali para poder fazer. Mas, infelizmente, né, a gente perdeu o George ali em 2001 e o negócio ficou meio quieto, né? O próximo projeto dos Beatles seria uma coisa que o Paul tinha na cabeça por muitos, muitos anos, que era a desespectorização do Larry B, né? Tirar completamente o trabalho que o Phil Spector havia feito, né? Aí, o que que aconteceu? Em 2003, eles focaram tudo ali no Let It Be Naked e tal, e aí lançaram, mas o papo continuou, né? Por volta ali mesmo de 2003, com o aval de Yoko Ono, da Olivia Harrison, claro, né? E do Ringo e do Paul, eles pediram ao Neil Aspinall para falar assim, Neil, começa a mexer os pauzinhos aí. Primeiro vamos pegar algumas licenças, vamos ver como é que vai sair isso aí. Então, a primeira coisa que o Neil fez foi bater um papo com o George Martin, que era vivo na época, né? E com seu filho, Giles Martin, que já estava ali pegando a batuta do pai, né, cara? Eles falaram o seguinte, cara, dá para vocês criarem uma colagem sonora para a gente poder ver como é que poderia ser isso e tal e tudo mais. E aí, quando eles deram lá o sinal verde, né? O Giles Martin, ele fez um mashup. O que é um mashup? Ele pegou elementos de duas músicas dos Beatles a priori, para colocar juntos para as ideias que ele tinha na cabeça dele, né? Então ele colocou junto as músicas Tomorrow Never Knows e Within You Without You, né? Então que ele colocou a track, a backing track de Tomorrow Never Knows e os vocais do George em Within You Without You, e aí com muito medo ele apresentou ao Neil Aspinall. O Neil olhou, escutou aquilo ali e falou assim, cara, que bacana, vamos mostrar para as quatro famílias, né? Lennon, McCartney, Stark e Harrison, né? Quando eles mostraram, cara, todo mundo adorou. O pessoal faz mais. Aí o Giles Martin falou: bom, eu já estou mexendo com isso aqui há muito tempo. Porque o que, que eles fizeram? Eles pegaram as músicas dos Beatles que eles queriam usar. Isso demorou, tá, meus queridos? Não foi assim, não. Mas eles pegaram tudo, chucharam tudo dentro do computador e começaram a trabalhar com programas absurdos. Eu não sei os nomes aqui agora, mas com programas e tal, onde que eles podiam juntar as coisas e tinha, logicamente, a chancela ali e aquela coisa oficial bacana do envolvimento do George Martin, né, cara? Apesar de estar com os ouvidos já, né, bem ferradinhos, tadinho, que ele já estava velhinho e tal, mas tinha ali o garoto, o Giles Martin, para poder fazer a coisa toda, né? E o legal, cara, é que o Giles Martin meio que passou no teste. Aquilo ali foi deram um trabalho pro garoto, né? E como ele fez uma coisa muito bem feita ali, eles acabaram alguns anos depois ali, logo depois do lançamento do álbum Love, falou assim, ó, você vai aí agora mexer em toda a obra dos Beatles e tal, e por isso que a gente tem as coleções, a coleção dos Beatles em CD, vinil e tal, mono, estéreo de 2009, né? Eles brincariam ainda por conta disso com o Beatles Rock Band. Isso tudo veio do Love. Você vê a importância do Love, né? Mas, como eu disse a vocês, o Love ele meio que dividiu a galera. Eu me lembro na época, quando ele apareceu para download, antes de eu comprar o CD, porque eu devo ter aqui umas 3 versões do Love aqui. Quando ele saiu ali para a galera baixar e tudo mais, eu me lembro de grandes amigos Beatlemanics falando, Gilvan, eu não gostei muito, não. Para mim, eu sempre gosto de uma novidade, desde que não seja nada depreciativo à obra dos Beatles, né? Eu, na época, eu fiquei assim, cara, que legal, isso Eu vou listar as músicas aqui e as partes que estão juntas, principalmente para você que é mais novo, que não conhece o trabalho, você vai adorar, acredite em mim. E o pessoal mais velho, para poder relembrar, né? Eu lembro de algumas mesclas que fizeram ali, esses mashups, que eu lembro que eu falei assim, cara, isso é muito louco, cara. É uma forma completamente diferente de ouvir os Beatles, né? Mas enfim, o George Martin fez tudo e tal, e aí quando foi em 2006, teve lá, porra, o início do espetáculo. Aí foi todo mundo. Por incrível que pareça, até o Julian com a Cynthia Lennon foi, né? Foi a Yoko Ono, foi o George Martin, foi o Paul, foi o Ringo, todo mundo, a Olivia, o Danny, todo mundo foi lá para ver, né?
Infelizmente eu não posso mostrar nem o áudio e nem algumas cenas, porque senão vão bloquear o vídeo. Mas foi muito legal e tudo mais. O Giles Martin e o George Martin, eles usaram, meus queridos, mais ou menos umas 130 músicas que eles misturaram tudo ali. Nessas músicas, lógico, a gente tem as versões oficiais dos Beatles, mas a gente tem demos que eles usaram, tipo assim, na época do Anthology, né? Eles usaram demos, eles usaram outtakes pra caramba, eles usaram até, cara, gravações daqueles disquinhos de Natal que os Beatles faziam todo ano ali, né? Pra dar pra pros fãs, né, cara, ali em inglês e tudo mais. E eles mexeram em tanta coisa que até música sobrou, né? Por exemplo, Girl e The Fool on the Hill, elas foram vendidas como um bônus no iTunes, mas elas não estão no álbum, né, cara? E só para finalizar aqui em relação às músicas, Tomorrow Never Knows e With and Without You ficou tão bom, mas tão bom, que eles colocaram até no jogo Beatles Rock Band, né? Eu me lembro que foi um susto danado, porque eu tava pensando que eu ia tocar Tomorrow Never Knows e era esse Tomorrow Never Knows com Within You, Without You, que é muito legal e tal, né, meus queridos? O lançamento foi em 2007, eles lançaram também, tinha um que era um DVD 5.1, né? Porque o som, ele tinha que estar ali naquele Mirage Hotel ali em Las Vegas, né, cara? Infelizmente eu nunca tive a oportunidade de assistir, mas eu tenho diversos amigos que assistiram e eles acharam assim maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Tanto é que, tirando a época da pandemia, nós já estamos aí com o quê? 18 anos? 18 anos de espetáculo e ainda é um sucesso muito grande e tudo mais. Eu peguei aqui uma lista para compartilhar com vocês, das músicas que tem, né? Eu tenho lá, lógico, minhas preferências e tudo mais, né? Mas Because, por exemplo, né, cara, de acordo com uma entrevista com a família Martin ali no Entertainment Weekly, né, eles falaram que eles usaram em Because elementos da música Across the Universe, mas aqueles pássaros, né, e tal, e também de Free as a Bird, né, cara? E também o George Martin disse que ele usou lá um ruído lá de um pombo lá, que era bem britânico lá, ele quis colocar, né? Em Get Back, né, a faixa usada, ela no início ela tem a introdução de A Hard Day's Night, né, cara? E alguns solos de The End também, né, com percussão de Sgt. Pepper, né, e até uma parte de orquestra de A Day in the Life. Vocês veem que é uma salada, né? Glass Onion, ela inclui partes de Things We Said Today, que eu gosto muito da versão de Glass Onion. I Wanna Hold Your Hand, né? Eles pegaram a introdução dos Beatles no Hollywood Bowl. Se eu não me engano, por muito tempo, isso foi a única coisa do Hollywood Bowl que a gente tinha, né? Até o disco ser lançado novamente ali, que em 2013, como trilha sonora daquele documentário Eight Days a Week, né, cara? É, uma chapa que eu amo absurdamente, e de vez em quando eu tenho até dificuldade para falar com vocês, de ouvir separadamente, que é uma mistura de Drive My Car, The Word e What You Doing, né? Eu adoro, apesar de ter um solo, né, de Taxman e partes até de Savoy Truffle, com elementos de teclado de Lucy in the Sky with Diamonds e backing vocals de Helter Skelter, meus queridos. Então isso aí é muito bacana, é legal que você vai poder agora com essa informação você vai poder ouvir aqui agora e tentar buscar, que sempre foi uma delícia fazer isso, né? Tentar buscar no áudio ali o que você está ouvindo, né? Em Gnicknus, que é Sun King, ao contrário, né, cara? Eles colocaram ali também uma tambura. Então, ou seja, teve elementos que eles precisaram colocar ali, né, cara? Something, com a transição de Blue Jay Way, né, cara? Realmente é muito bonita também, mas tem elementos ali também de Nowhere Man, né? E Being for the Benefit of Mr. Kite, que é uma mistura dela com I Want You, She's So Heavy, né, cara? Não tinha como essa música ficar fora, né, cara? É um circo que a gente tá falando, e Benefit of Mr. Kite fala de um circo, né? Mas também tem elementos ali que incluem Good Morning, né? Strawberry Fields Forever, cara, aí pra mim é é uma coisa maravilhosa, que é a transição da demo pro take 1 até chegar na versão final, né, cara? E diz que tem alguma coisa de I'm Only Sleeping, eu tô vendo pela lista aqui, cara, agora eu não lembro, eu tenho que escutar de novo, né? Within You, Without You, com Tomorrow Never Knows, eu já falei, não vou me repetir, né? Nós temos Lucy in the Sky with Diamonds, né, que tem partes ali da música Sgt. Pepper, né, cara, e tem também alguns instrumentos que eles roubaram de Baby You Are a Rich Man, né, cara, e também com sons de efeito de Tomorrow Never Knows, né.
Octopus Garden, eu lembro de uma grande amiga minha que detestou na época, mas eu gostei, né? Ela tem os arranjos de cordas de Good Night, por exemplo, que finaliza, e elementos, claro, que usaram em Octopus Garden, um mashup assim, quase que lógico seria da música Yellow Submarine, né? Mas tem pedacinhos ali de Sun King, Lovely Rita e também de Helter Skelter. Você vê que é uma zona, né? Lady Madonna é muito engraçada porque ela começa com a percussão de Why Don't We Do It in the Road, do álbum branco, né, cara? E tem o piano ali de Obladi Oblada, tem um riff de guitarra de Hey Bulldog, tem a parte do Billy Preston da música I Want You, She's So Heavy, né, cara? E também tem parte de guitarra que o Eric Clapton usou em outtake de While My Guitar Gently Weeps, né? Maravilhoso. E aí vamos para Here Comes the Sun, com a transição de The Inner Light. É linda, simplesmente é linda, e tem backing vocals para você achar depois lá de Oh Darling, né? Só um parênteses aqui, meus queridos, quando eles fizeram Now and Then agora, né, tem parte de Now and Then que eles precisavam fazer um backing vocals ali e tal, e não tinha como fazer um backing vocals apenas com o Paul e o Ringo, né? Então eles usaram, logicamente, de Here, There, and Everywhere, né? Teve outra música agora que agora eu não lembro, que eles colocaram elementos de outras músicas ali para enriquecer a parte sonora de Now and Then, né, meus caros? Come Together veio junto com Dear Prudence, com a transição de Cry Baby Cry, né, cara? Mas tem ali também no meio ali algumas partes de cordas de Eleanor Rigby, tem até partes também do clímax de A Day in the Life, né, cara? O While My Guitar Gently Weeps, meus queridos, talvez seja a coisa mais bonita, e talvez eu acredite assim, na maioria dos Beatlemaníacos, a única parte que o pessoal falou assim, mesmo quem não gostou do álbum, algumas pessoas falam assim, cara, isso é bonito demais. Eu, particularmente, como eles fizeram esse álbum vermelho e azul agora, né, que foi relançado, né, cara, eu falei assim, bom, já que é 1962, 66 e 1967, e não para mais em 70, porque a gente teve ali a inclusão de Now and Then, né, cara? Eu imaginei, teve um período que eu imaginei e falei assim, cara, eles poderiam colocar Freezer Bird, eles poderiam colocar também Real Love, porque já que Now and Then tá ali, né? Cara, eles poderiam ter colocado alguma coisa do Love, né, cara? Porque é um disco oficial, ele tá na discografia dos Beatles, né? Ele não é da época, mas ele tá. É um disco que os Beatlemaníacos têm. Todo mundo comprou na época. Eu achava que eles poderiam ter colocado alguma coisa do Love nessas coletâneas, né? Mas eu acho que descaracteriza um pouco, então eu entendo porque não está, né? Mas o Olha My Guitar Gently Weeps, que é aquela versão do Anthology, né? Aquela versão acústica e tal, eles pediram ao George Martin e o Giles Martin para poder fazer um arranjo e tal. Cara, é a cereja do bolo, é a coisa mais linda do mundo. Não vou nem ficar falando demais, que eu vou ficar me repetindo aqui. É o que eu mais amo, né? Disso aqui. E o final com All You Need Is Love, meus queridos. Eu posso estar sendo um pouquinho aqui bobo, mas toda vez que termina essa All You Need Is Love, né? Ela é precedida de Hey Jude, que tem um baixo ali, que até hoje eu fico me perguntando onde que saiu aquele baixo, né, cara? Ele tava no mix de Hey Jude ou esse baixo veio de alguma outra parte, né? Mas enfim, Hey Jude ficou muito legal, né? Mas All You Need Is Love, ela me pega porque quando a música vai terminando, a gente sabe que na música normal de All You Need Is Love tem uma brincadeira dos Beatles, olha, que eles cantam Yesterday e depois She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Essa parte, eles fizeram o quê? Eles pegaram outras falas dos Beatles tocando os arranjos da música Good Night, cara, para finalizar mesmo o show. E tem o John Lennon fala, diz Johnny Little, say good night to us all. Essa parte veio dos discos de Natal dos Beatles, que eles davam lá eles faziam essa gravação ali em Abbey Road para dar para o fã-clube inglês ali. E eu acho tão bonitinho porque ela sempre me emociona quando o John Lennon fala boa noite, né? Parece que fecha, me dá vontade de escutar o álbum todo de novo, né, cara? Eu até me arrepio quando eu escuto, porque é uma das partes que eu mais gosto no álbum, né? Enfim, meus queridos, recepção do álbum. Porra, ele chegou em primeiro lugar em várias listas. Ele vendeu, se não me engano, 5 milhões de cópias, assim, ó, rápido pra caramba. Vendeu no mundo todo, na época que ainda existia CD, né? Ele foi um sucesso muito grande, disco de platina e tal. Se eu não me engano, ele ganhou uns 3 ou 4 Grammys de melhor som, melhor surround, melhor colagem, melhor não sei o que, né, cara? O Giles Martin e o George Martin foram lá receber. O que para nós bitomaníacos é muito legal saber que essa última participação do George Martin na criação de algo em cima dos Beatles foi extremamente vitoriosa, foi um sucesso absurdo e fecha essa parte. Para você que não conhece, querido,
Vale a pena ouvir. Se você um dia encontrar num sebo, é um disco que vendeu tanto que ele é facilmente encontrável, né? Escuta, é legal, gostaria de saber a opinião de vocês, mas eu já estou mais do que acostumado, depois de 5 anos de Beatles School, eu estou mais do que acostumado de ver que as pessoas, tem gente que gosta disso, tem gente que gosta daquilo, tem gente que não gosta e tudo mais, né? Tem gente que não gostou de Now and Then, tem gente que gostou de Now and Then, né? Tem gente que não gostou na época de Freeze the Band, nem de Real Love, né? E teve gente também que gostou, e teve gente que odiou o Love. Quero saber o que é que vocês acham, me escreva aqui para baixo. Um grande abraço para vocês aí, divirtam-se nesse carnaval.